Bom dia com Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em nossos corações. Meditaremos nessa manhã sobre o capítulo de Jeremias, o 29, e vamos citar os 4 versículos de 11 ao 14, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Esse texto, principalmente o verso 11, é um dos versos muito citados, né, da palavra do Senhor no meio do povo de Deus. Porém, é necessário, assim como eu falei na última reflexão, nós vermos o contexto de onde está introduzido esse verso. Esse texto aqui, né, o capítulo 29 de Jeremias, do verso 1 ao 32, na verdade é uma carta que Jeremias escreve ao povo que já estava cativo na Babilônia, né, para que fosse lido pelos sacerdotes. E ele envia essa carta, e nessa carta está escrito isso aí, esses 4 versos, também muito citados. Porém, quando aqui o verso 11 fala, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, na verdade o Senhor estava falando que ele tinha bons pensamentos para com Israel. Porém, Israel não quis, né? Até aquele exato momento, Israel continuava errando e falhando, mesmo em cativeiro. Até chegar a esse capítulo 29, se você já leu o livro de Jeremias, o que antecede a esse capítulo, que é o capítulo onde já tinha havido, né, o cativeiro daquele povo por parte do Nabucodonosor, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a intenção de Deus que aquele povo se arrependesse por muitas e muitas e muitas profecias que Deus deu a Jeremias para que aquele povo se arrependesse. Porém, não houve arrependimento. E Deus, assim como tinha falado para Jeremias que eles seriam cativos, que Deus ia levar cativo por sua desobediência, irmãos, estava terrível a situação daquele povo. A abominação era grande demais. Aquele povo entrou numa pecaminosidade tão grande de idolatria que eles estavam sacrificando seus próprios filhos, os inocentes, a Baal. Então estava terrível. Estava de cheirar mal realmente as narinas do Senhor. E o Senhor mesmo assim, ele insistiu, ele levou palavras de que aquele povo se arrependesse, para que aquele mal não sucedesse. Porém, aquele povo não ouviu a palavra do Senhor. Eles achavam que nada ia acontecer com eles, até chegar esse momento. Mesmo assim, eles lá cativos na Babilônia, eles continuaram errando. Se levantou ali profetas, falsos profetas, para falar que eles iam sair rapidinho daquela situação. Quando Deus tinha falado que seria 70 anos que ele ia passar cativo. E eles começaram novamente a ouvir esses falsos profetas, se alimentando dessas ilusões. E Deus também traz nessa carta, né? Jeremias tinha ciência de que tinha se levantado os profetas ali no meio dele. Agora, Jeremias falava a verdade e eles desejavam matar Jeremias. Mas os que falavam a mentira, falavam aquilo que Deus não tinha mandado, eles aceitavam aquela profecia, porque era bom para eles, era para o seu ego, né? Saber que ia sair dali. E no final de tudo, Jeremias manda que essa carta seja lida. E fala nessa carta o que ia se suceder com aqueles falsos profetas, né? Sobre ele seria queimado no fogo, né? O próprio rei da Babilônia, né? O próprio Nabucodonosor os levaria
a ser queimado. E também todos os profetas estão se levantando, teve sua sentença que já foi determinada nesse texto de Jeremias. Até inclusive no verso 31, manda todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor. Então, até esse próprio Semaías, ele também disse que ele iria morrer, não somente ele, mas toda a sua família. Ele não veria o momento em que Deus fosse livrar aquele povo, porque graças a Deus que no final de tudo houve um arrependimento daquele povo. Então, irmão, é necessário a gente saber que as promessas, bênçãos de Deus estão aqui. São muitas promessas de bênçãos que Deus tem para nós, mas é necessário obediência. Deus não nos abençoa se nós não obedecermos. É necessário obedecer para que a bênção de Deus venha sobre nós. Não é assim fácil, só porque está ali a bênção e a gente querer tomar posse de uma bênção em que a gente não tem condições de recebê-la. Assim seria fácil demais. Então é necessário obedecer para que a bênção de Deus realmente caia sobre nossas vidas. Para que a gente possa receber a bênção, é necessário obediência. Até mesmo para a salvação. A salvação é uma bênção, é um dom de Deus, é um presente de Deus. É a graça de Deus. Porém, a gente tem que reconhecer que necessitamos dela e que somos pecadores. Que sem ela, nossos pecados não são perdoados. Então, que possamos meditar nesse texto, nesse contexto, né? Precisamos estudar a palavra, precisamos não somente ficarmos debruçados só em algumas promessas que tem, sem ver o contexto, o que Deus requer para que aquilo ali aconteça. Amém? Fiquem na paz e que a graça de Deus permaneça em nossos corações. Amém e amém.